Seja muito bem-vindo, investidor, seja muito bem-vindo, investidora, para mais um vídeo do canal da Invest. MXRF11 ainda vale a pena? Antes de a gente começar o vídeo, eu vou pedir para você se inscreve no canal, ative o sininho e dá um like. Que para você não vai custar nada, mas para mim vai valer muito para ajudar a levar esse conteúdo para mais pessoas. MXRF11 ainda vale a pena? Na minha opinião, eu não vejo por que esse desalento todo das pessoas a respeito do MXRF11, das pessoas e do mercado. Vamos entender um pouco do que está acontecendo com o MXRF11, que foi a respeito da CVM, que ela divulgou uma nota falando que o MXRF11 não podia distribuir os dividendos que ela vinha distribuindo, por conta de ela ter prejuízo com o seu patrimônio e os seus bens. Então ela teve uma diminuição do valor patrimonial dela, então consequentemente ela teve prejuízo. Bom, tudo começou quando a CVM divulgou uma nota a respeito do MXRF11, dizendo que ele não podia distribuir os dividendos que ele vinha distribuindo, por conta de ter uma desvalorização do seu patrimônio. Consequentemente, tendo prejuízo, ele não podia repassar os dividendos que ele vinham repassando. Para você entender como é que funciona a distribuição dos fundos, eu vou tentar te explicar de uma forma bem simples e rápida para você entender e para a gente continuar esse assunto da CVM. Então, recebeu o dinheiro em caixa, avalia o lucro, contabiliza, distribui para o cotista no mínimo 95% do seu lucro no semestre. É assim que funciona a distribuição dos fundos. Resumindo, então a posição da CVM em relação ao MXRF11 foi que ele estava tendo prejuízo da desvalorização dos seus bens. Então, consequentemente, desvalorizando os seus bens, tendo prejuízo, ele não pode distribuir os dividendos. Porém, o MXRF11 não se desfez de nenhum investimento que ele tinha. Então, consequentemente, ele não absorveu esse prejuízo. Então, continua tudo normal, teve uma depreciação do seu valor patrimonial, dos seus bens, teve, porém, ele não absorveu isso porque ele não desfez de nenhum investimento que ele tinha e ele continua recebendo normal os seus ganhos mensais, então ele continua distribuindo os seus dividendos. Agora imagine se essa moda pega. O MXRF11 teve uma desvalorização dos seus bens. Agora imagine se a gente for levar isso, vou levar em conta um exemplo dos fundos de tijolos com empreendimentos físicos. Se um fundo imobiliário tem um empreendimento de R$500 mil e ele for avaliar depois de um ano e esse empreendimento está com uma desvalorização de R$50 mil, então ele está custando R$450 mil, e a CVM vai falar para esse fundo não distribuir mais os dividendos por conta de ele estar com esse prejuízo. Porém, esse imóvel está alugado, esse imóvel, o inquilino está pagando o aluguel, está caindo todo mês na conta desse fundo imobiliário, então ele tem que distribuir sim. A CVM se posicionou totalmente errado porque o fundo não absorveu, ele não vendeu esse imóvel ou os seus bens para ele absorver esse prejuízo. Então, consequentemente, tudo continua normal. O fundo está com o inquilino, o fundo está recebendo o aluguel do inquilino, então, consequentemente, ele está distribuindo os seus dividendos. Tudo continua normal, simplesmente se ele vender esse imóvel que ele vai estar absorvendo esse prejuízo. Dito isso, a CVM retirou esse posicionamento dela, vai analisar, então, consequentemente, também os fundos imobiliários estão já se prevenindo, correndo atrás para que nada aconteça e tudo continue como está. Pronto, agora vocês entenderam o real motivo desse burburinho todo no mercado? A CVM se posicionou, fez um posicionamento que eu concordo e que eu enxergo como totalmente errado, totalmente precipitado, deveria ter analisado mais para dar esse posicionamento. Então o mercado reagiu como a gente sempre espera nesses momentos de crise, de oscilação, de notícias, a qual quem investe no curto prazo e quem não tem estabilidade, não analisou certinho, simplesmente investiu por indicação de outras pessoas, sai correndo nesses momentos,
porque não entende onde investiu, não sabe qual é o fundo imobiliário, não sabe como que o fundo imobiliário trabalha, então eles saem correndo, porque é o que a manada faz. Então você que está aqui, está querendo entender, você não faz parte da manada e, como eu sempre falo para os meus seguidores no Instagram, pessoal, investe por longo prazo, saiba e pesquisa certinho as empresas que você está investindo para que nesses momentos de crise você não saia correndo igual a maioria das pessoas no mercado faz. Se você não me segue no Instagram, já vou aproveitar a deixa para pedir para vocês me seguir lá, que todos os dias eu passo dicas diárias e você vai ficar por dentro dos investimentos. Continuando, vamos analisar agora o MXRF11, o Maxi Renda, para ver se realmente a gente tem que tirar da carteira ou se não tem. No final eu vou dar minha opinião, mas lembrando sempre que não é nenhuma indicação de compra ou de venda de determinado ativo, é simplesmente um conteúdo educativo. Vamos lá? Vou trazer os números para vocês do MXRF11, estou com ele aqui na minha mão. Número de cotista, atualmente ele tem 503.710 cotistas, é 1/3 de todo o mercado de fundo imobiliário dos cotistas. Então, é um fundo que tem bastante cotista, continua sempre subindo, segundo o relatório dos últimos meses do MXRF11. Paga dividendos nos últimos 5 anos recorrentemente, bonitinho, então é um fundo bacana. 12 meses, os dividendos yield dele dos últimos 12 meses está em 10,64%. Patrimônio do MXRF11, mais de 2 bilhões de reais. Fundos imobiliários que tem MXRF11 na carteira. Isso é um indicador que a gente tem que usar bastante, principalmente em fundo de papel. Eu principalmente uso bastante. Se você não sabe muito bem analisar um fundo superficialmente, para depois você ir para o relatório e fazer aquele ranking dos investimentos e dos fundos que você tem que analisar, que vai te gerar algum fruto, eu vou deixar aqui no card o vídeo que eu falo quais são os indicadores que eu uso a princípio no fundo para analisar um fundo imobiliário e depois ir para os relatórios. Então eu vou deixar aqui no card, depois que terminar esse vídeo, corre lá para você ver que ficou um vídeo bem bacana. Então, tem 22 fundos que confiam em MXRF11 e tem esse fundo na carteira. Então, é um fundo que tem bastante gente que investe nele, fora os cotistas. Liquidez média diária, 10,25 milhões. Então, é um fundo que, em qualquer momento, você pode se desfazer dele. Tem bastante negociação diariamente no mercado. Aumento do pagamento dos dividendos por conta dos juros. O MXRF11 é um fundo híbrido, porém, ele investe a maioria dos seus recursos em CRI, que significa Certificado de Recebíveis Imobiliários. São dívidas de imóveis e essas dívidas são atreladas a alguns indicadores. Então, são IPCA, CDI, IGPM, e então são atrelados a juros. Então, consequentemente, os juros subindo, eles vão receber mais pagamentos, o valor vai aumentar, então, consequentemente, ele passa os dividendos maiores. E o melhor de tudo, ele está com desconto no P sobre VP de 0,89. Então, quando está em 1, ele está o preço justo. A mais de 1, ele está ficando caro. Está valendo mais do que ele vale a cota. E abaixo de 1, ele está com desconto. Como eu já falei para vocês, está aqui no card o vídeo que eu analiso os fundos por indicadores. E depois eu vou para os relatórios, mas eu passo lá para vocês todos os indicadores superficiais que eu uso para levar um fundo e continuar analisando esse fundo nos relatórios da gestão. Bom, analisando os números e a situação que o mercado se encontrou em relação ao MXRF11, na minha opinião, ainda continua valendo a pena. Lembrando que não há indicação de compra e nem venda desse ativo. Eu ainda acho que MXRF11 é um fundo muito bom, paga bons dividendos, o preço dele, para quem está entrando no mercado, é muito atrativo, por isso que muita gente questiona sobre esse fundo. Eu recebo muito questionamento no meu Instagram a respeito de MXRF11, se realmente ainda vale ou não a pena, mas, como eu falei para vocês, não é indicação de compra. Na minha opinião, ainda continua sendo bom investir nesse fundo. Eu tenho MXRF11 na carteira e eu não vejo por que essa euforia toda no mercado em relação
ao MXRF11 simplesmente por uma notícia. Mas a gente já entende que o mercado, quem investe no curto prazo, não tem paciência para essas notícias e, consequentemente, já vai se desfazendo dos seus fundos imobiliários, muitas das vezes com prejuízo. Pessoal, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Já se inscreve no canal, ative o sininho, dá aquele like, para você não custa nada, mas para mim é muito importante para me levar esse conteúdo para mais pessoas e entender que vocês estão gostando do conteúdo do canal. Deixa aí nos comentários se você tem MXRF11 na carteira ou se você já se desfez desse fundo e o porquê, para você ajudar as pessoas aí também. Pessoal, muito obrigado, investidor e investidoras, até a próxima.